ainda, ó. Tá vendo, ó? Gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Ó, eu vou fazer um cookie hoje, tá? Cookie tradicional. Aqui eu já coloquei 200 gramas de manteiga. Ah, posso fazer com margarina? Pode, mas pra mim daí não é cookie, mas tá bom? E aqui é manteiga sem sal. Eu coloquei 200 gramas aqui e ó, é bom que a manteiga esteja em ponto de pomada, tá bom? Em ponto molinho. Aí eu coloco pra bater até ela ficar nesse pontinho aqui que vocês já viram, né? Na batedeira, ó, tá bom? Ah, é uma receita que eu tô fazendo pra casa, pra gente tomar um cafezinho. Meu filho gosta bastante de cookie, ó. Tá? E aí aqui eu vou colocar 150 gramas de açúcar mascavo e 145 gramas de açúcar demerara. Ah, eu não tenho açúcar demerara. Gente, se não tiver, vocês podem usar no lugar do demerara o açúcar refinado ou açúcar cristal, tá bom? Quando eu não tenho demerara, eu uso o mascavo e o açúcar refinado, tá bom? Então, 200 gramas de manteiga que eu deixei, bati ela assim, com pomada, né? Tem que estar molinha. 150 gramas de açúcar mascavo. Açúcar mascavo tem que ter, tá bom? E 145 gramas de açúcar demerara, ou refinado, ou cristal, tá? Agora eu vou acrescentar aqui, vou bater e já mostro pra vocês o ponto, tá bom? Ai, gente, no fundo, se vocês escutarem um cheirinho de criança, infelizmente eu tô gravando e os vizinhos estão, né, do lado. Tem crianças. Ó, eu vou colocar aqui, ó, o açúcar mascavo e o demerara, tá? Ah, eu não tenho açúcar mascavo nem demerara. Mas é primordial o mascavo, tá bom? Se não tiver o demerara, substitui pelo que eu falei. Ó, agora eu vou colocar aqui e vou bater e mostro pra vocês o ponto, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Ó, deixa eu ver. Gente, não repara a xícara ó, tá vendo? Ele tá assim, ó, mas ele vai ficar um creminho e depois eu vou colocar os ovos, tá? Aí eu mostro certinho pra vocês. Ó, como é que fica, tá vendo? Ó, fica um creminho. Ó. Agora, eu vou colocar 2 ovos, tá bom? Deu mais ou menos aqui, como eu usei um jumbo pequeno, tá? Ele me deu aqui 100 gramas de ovos, tá bom? Mas são 2 ovos. Aí eu vou colocar aqui. Começar a bater. Vou dar mais uma batidinha aqui. E aí vou colocar os ovos até ele ficar fofinho. Fica mais ainda. Gente, eu tô fazendo cookie pra casa, tá bom? Mas eu já fiz pra vender também. Ó, aqui eu tenho pasta saborizante de baunilha, mas se você não tiver, você pode usar o extrato de baunilha. Ah, eu não tenho nenhum nem outro. A essência, né, de baunilha. Gente, se vocês não tiverem, não tem problema, tá bom? Só façam. Às vezes a gente se apega muito. Ó, agora eu vou pôr os 2 ovos. Tá? E a pasta saborizante pro meu gosto, tá? Mas daí cada um faz aí do seu gosto. Ó, a gente vai montar limpa, tá? Antes que alguém fale, ai meu Deus, que absurdo. Não, minha mão tá limpa e eu sempre tenho o hábito de sempre estar lavando as mãos, tá? Pra tudo que eu vou fazer. Somente quando eu mexo, né, numa coisinha, certo? Tanto que eu sempre tenho um paninho do meu lado. Pano de prato, pra mim, é o melhor presente que alguém pode me dar. Aí outra coisa, eu começo com esse batedor, mas vocês podem usar, né, se vocês tiverem a planetária, com esse aqui, tá bom? Ai, mas eu não tenho esse. Gente, se vocês não tiverem, vocês começam a batedeira normal de vocês, que tem aqueles, né, dos batedorzinhos, bate com aquele, depois vocês misturam, quando for colocar a farinha de trigo,
vocês misturam com uma colher ou a própria, né? O próprio pão duro que a gente fala, né? Uma espátula de silicone, tá bom? E para misturar também o chocolate, tá? Eu não vou ter chocolate em gotas, nem o forneável e tal, que eu também gosto de usar. Eu sempre gosto de usar o chocolate em gota forneável, mas eu não vou ter. Mas vou usar o meu chocolate meio amargo que eu tenho aqui, vou picar e vou misturar, tá bom? Ó, agora eu vou começar a bater aqui junto com os ovos. Deixa eu só tirar daqui da lateral pra facilitar. E bora bater. Ó, aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês já o ponto, tá? Que sempre vocês param de bater e limpam a lateral da batedeira de vocês, tá? Pra misturar tudo e ficar bem batidinho. Agora, olha como ficou. Ó, vendo como ficou um creminho? Agora eu vou tirar esse batedor, tá bom? Eu vou tirar. Raspem bem, né? Ok. Ó, como que ficou, gente, ó. Tá vendo? Ó, é um creminho, tá? Agora aqui, eu vou trocar de batedor, tá bom? Vou por esse. Se vocês não tiverem o batedor, como eu falei, faz. Ó, e aqui eu tenho 400 gramas de farinha de trigo, tá? Tenho 20 gramas de amido de milho. Ah, eu não quero colocar amido de milho, não tenho. Daí vocês colocam 420 gramas ao total de farinha de trigo. Mas aqui eu coloquei 400 de farinha de trigo para 20 gramas de amido, tá bom? Eu gosto de fazer assim. E coloquei 10 gramas de... Gente, deu um branco. Né? De fermento, tá? Pra bolo, né? Fermento químico. E outra coisa, eu gosto, que eu tô sem, mas eu também gosto de colocar bicarbonato. Mas como eu tô sem, eu vou fazer com o que eu tenho aqui, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Vou colocar tudo aqui. Tá? Vou dar só uma. E vou mexer com o batedor aqui. Gente, não pode bater muito, tá bom? A gente só vai misturar isso aqui e ok. Tá bom? Deixar bem misturadinho. Fechou. Se você não tiver esse batedor aqui, faz aí, né? Com a tua espátula, com a tua colher de pau, né? Agora, vamos misturar. Ó. Eu vou só misturar e já mostro, tá bom? Tudo certinho. Olha só. Vendo aqui, ó. O que vocês vão fazendo pra não ficar batendo? Aí vem aqui, mexe lá no fundo, ó. Tá vendo? Porque fica farinha de trigo, né? Caso vocês vão fazer aí com a batedeira, tá bom? Aí eu dou uma leve misturadinha aqui. Eu vou dar mais uma misturadinha assim, tá? E quando eu coloco chocolate, eu também misturo já tudo junto aqui, tá? Eu vou picar o chocolate e já falo a quantidade. Se for chocolates em gota, já ajuda bastante. Ah, eu vou colocar chocolate nobre, tá? Mas se não tiver chocolate nobre, vocês podem usar aí a cobertura, né? Claro, se for pra vender, eu indico
vocês usem, né? O chocolate nobre e tudo. E como eu não vou ter gotinhas, eu acho que eu vou ter alguma gotinha aqui, mas quando eu finalizar eu mostro quando eu tiver assadinho. Ó, o que eu faço? Faço isso aqui, ó. Ó. Pra ir misturando, tá bom? E aí não fica batendo. Ó. Agora, tá ok. Agora eu vou picar o meu chocolate e vou colocar aqui, tá bom? Ó, pessoal, tá vendo, ó? Eu tenho aqui, ó, como eu não tenho gotas, eu vou colocar, ó, eu dei uma picada, tá? Aqui tem 250 gramas de chocolate, eu nem chocolate tudo, tá? Ó, meio amargo, porque como o cookie já tem uma quantidade, né, bem relevante de açúcar, eu gosto de colocar chocolate meio amargo, tá? Ai, Dani, eu quero fazer pra vender. Gente, faz pra vender se quiser, tá bom? Ó. E eu vou colocar aqui. E vamos misturar. Agora a gente vai misturar, tá? Só vou dar uma... Tá ok. Ó. Pensa que isso não vai ficar bom, gente. E agora o que eu faço? Se vocês não tiverem... Eu gosto de usar, tá? Eu tenho, como eu tenho, né? Então, me ajuda com isso também. Eu já pego uma quantidade e já vou boleando. Ou se não, boleia com a mão. Mas como ela tá meio molinha, dá pra você trabalhar com ela assim? Dá, mas eu aconselho que você deixa, leva um pouquinho pra geladeira pra ela dar uma firmadinha a mais, que daí na hora que você for bolear, fica melhor, tá bom? Ó, vendo? Ela fica, ó, não fica pegajosa, mas leva pra geladeira que facilita, tá bom? Eu vou fazer um pra vocês verem boleadinho, na mão mesmo, tá? E aí vocês podem pesar, como vocês acharem melhor a gramagem que vocês quiserem fazer. Podem fazer uns mini, pode fazer de 90 gramas, 100 gramas, pode fazer recheado, tá bom? Eu às vezes faço recheado com brigadeiro. O que eu faço? Faço uma massa de brigadeiro e aí eu recheio. Se for com Nutella, põe a Nutella numa quantidade que você quer no papel manteiga e leva pro freezer, deixa ela congelar e depois você recheia os teus cookies, tá? E aí é aquilo. Eu coloco, quando eu vou fazer um cookie de 90 gramas, com mais o recheio, né, com mais 30 gramas de recheio, muitas vezes, às vezes eu coloco 50 gramas de recheio, então vai variar como cada um quiser. Eu não vou passar uma proporção correta porque, né, cada um vai fazer de acordo com o que acha melhor, tá bom? Então eu vou usar o boleador pra já deixar separadinho aqui, daí eu congelo e quando eu quero, eu asso eles congelados. Tiro e asso às vezes no meu forninho, na minha air fryer. Aí eu asso, já deixo o forno bem quente, né? A 200 graus ali. E aí eu asso entre 10, 12 minutos, às vezes 14 minutos, vai depender de como eu quero eles, tá bom? Quando eu for, né, finalizar certinho e assar, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, aqui eu tenho uma forma, não vou untar, porque essa forma eu vou levar já pra congelar, tá? Eu venho aqui, ó, eu já levo essa forma direto pro freezer pra congelar meus cookies e depois eu deixo nesse aqui, ó. A menina da menina. Não liga, gente, que aqui em casa, sabe? Sempre que eu vou gravar, tem alguma graça. Ó. E assim a gente vai, ó, fazendo o tamanho que vocês querem, tá? Quer fazer um pouco maior, menor, se vocês forem fazer. Eu não tenho boleador. Ó, como
essa massa você consegue normalmente trabalhar com ela, tá vendo? E aqui faz isso aqui, ó. E põe pra congelar. Faz uns desenhinhos assim, ó, pra ficar aqueles achatadinhos do cookie. Se vocês tiverem gotas, vocês já podem colocar as gotinhas aqui, ou os pedacinhos de chocolate mesmo, tá bom? Como eu coloquei o que eu tinha aqui, mas eu vou ver se eu tenho umas gotinhas ali e mostro, tá? Colocando as gotinhas pra congelar já com as gotinhas, porque depois que eu asso, geralmente eu coloco umas gotinhas de chocolate em cima. Só deixa eu pegar um biscoitinho. Ó, como eu tinha umas gotinhas ali ainda, tá? O que eu faço? Eu venho aqui, ó, vou até pôr da branca junto aqui, ó. E daí faço isso aqui. Mas depois que eu asso, geralmente eu gosto de fazer, ó, depois que eu asso. Esses aqui também, vocês podem colocar. Ah, eu não tenho a gotinha. Pode pôr pedaços de chocolate, que eu acho que fica ainda mais gostoso. É que esse aqui é mais pra mostrar a aparência do cookie. Esse meu marido não é fácil. Não, dá risada ainda, sem vergonha. Acho engraçado.
Ó, agora eu vou levar pro freezer, tá? Me renderam 3, 6, 9, 12, tá? Esse aqui foi o menorzinho, esse aqui deu mais 77 gramas e aqui variou, tá? Entre 90 e pouco e 100 e poucos gramas, tá? Como eu fiz meio que no olhômetro, então, por isso que eu sempre gosto de pesar, né? Que daí a gente sabe certinho, se fizer maior vai render mais, se fizer menor e por aí vai. Fizer menor vai render mais e por aí vai. Quando eu vou deixar eles, né, um pouquinho ali, quando eu for assar, eu mostro pra vocês eles assadinho também, tá? Tirei, ó como é que ele tá, ó. Ó, tá molinho ainda. Quando ele tá assim molinho, eu coloco umas gotinhas, né? Essa aqui eu já sei com as gotinhas que vocês viram, né? Esse, ó, o modelo como é que ele ficou. Esse foi aquele que eu fiz com o boleador de sorvete. E esse aqui é aquele que eu modelei na mão, tá? Os dois ficam bonitos. A diferença aí daí, quando eu asso, né? Quando eu asso sem, é que eu tô sem as gotinhas que eu tinha, eu coloquei aqui. Eu decoro, coloco justamente quando ele tá assim, ó, gente, ó. Molinho ainda, tá? Agora eu vou deixar ele esfriar um pouco mais, pra aí ele ficar um pouquinho mais sequinho. Se vocês quiserem, às vezes, mais, né, durinho, vocês têm que deixar assar mais. Mas eu gosto de tirar sempre assim, ó, quando ele ainda tá molinho, ó. Que ele vai esfriar e vai ficar no ponto ideal. E ainda, ó, tá vendo, ó? Se vocês quiserem deixar assar mais, vocês deixam. Como eu não tinha muito chocolate, ó, ele fica com chocolate, mas não fica tão chocolatudo. Eu gosto de pôr mais chocolate, tá? Que daí ele fica, se quiserem rechear, melhor ainda, tá bom? E esse aqui eu vou deixar esfriar mais ainda pra depois mostrar pra vocês. Mas, ó, tá bem assadinho. Ó, gente, eu tentei gravar pra vocês, mas acabou cortando o vídeo, ó. Esse aqui ele que esfriou. Ó, ele tá macio, tá frio já, porém, ó, tá macio. Tá bem assadinho, ó. E esse é a receita do cookie. Façam, pode fazer recheado, pode fazer só assim pra tomar um cafezinho, pode fazer pra vender pra casa, tá? Espero que vocês gostem, né? Tenham gostado da receita, façam, testem. E peço pra vocês se inscrevam, né? Que eu tô começando agora, se inscrevam no meu canal, tá bom? Pra eu tá postando mais receita pra vocês. Compartilhem e qualquer coisa, deixa alguma coisa no comentário, uma pergunta, uma dúvida, tá bom? Obrigada a todos e Deus abençoe.